Seja muito bem-vindo ao NLW Agents, a 20ª edição do maior evento de programação na prática da Rocket City. Meu nome é Diego Fernandes, eu sou CTO aqui da Rocket City e nessa trilha aqui, a missão intermediária, a gente vai construir juntos uma aplicação real, utilizando React, utilizando Node, utilizando inteligência artificial, com a Gemini da Google, tudo isso na prática. E antes de mais nada, eu quero te perguntar uma coisa aqui, você que está chegando aqui comigo. Tu já teve dificuldade em entender como que a inteligência artificial pode de fato ser usada num projeto real? Já sentiu que, apesar de conhecer uma stack e já, quem sabe, utilizar React, Node para construir teus apps, ainda falta aquela camada a mais para evoluir como dev? Ou tá naquela fase de querer utilizar IA no dia a dia para automatizar coisas, ser mais produtivo, entregar mais, ter mais resultado? Se respondeu sim para alguma delas, você tá no lugar certo. Porque essa semana é sobre isso. Justamente sobre isso. A gente vai desenvolver aqui juntos, nessa 20ª edição do NLW, um app completo voltado para live streaming, onde a audiência envia perguntas e olha só, um agente de AI responsável por prever e sugerir respostas em tempo real com base na transcrição da live stream. É como dar superpoderes para o Let Me Ask, um projeto que a gente construiu lá antigamente, bem icônico no NLW Together. E no caminho você vai construir a interface com React, Tailwind, Shadcn UI, criar o back-end do zero junto com Node, Postgres, PG Vector, conectar com a Gemini API para rodar prompts dinâmicos, criar embeddings, falar sobre vetorização, configurar todo esse banco com Docker ali, né, o PG Vector e tudo mais, finalizar o deploy e tudo isso deixar pronto lá para dentro para produção. As aulas aqui elas são práticas e rápidas, então se você já tem base em programação e quer evoluir de verdade, cola comigo nessa semana que vai ser código sem parar. Mas ó, esse conteúdo aqui ele vai muito além de inteligência artificial. Arquitetura, boas práticas, automações, principalmente como integrar tudo isso em um app funcional, comunicando back-end com front-end, vai falar sobre validação de formulário, React Query, então tem muita coisa. Desde 2020, o NLW já teve mais de 289 aulas práticas e 420 horas de conteúdo. Cada trilha é pensada para um público diferente, mas o objetivo é sempre o mesmo, acelerar a tua evolução como dev. E não sou só eu que estou dizendo isso. Olha só o que rolou na edição passada do NLW. A Juliana, que estava aqui com a gente, disse, olha, eu aprendi mais no NLW do que em 6 meses de faculdade. Eu amei ver na prática o que eu só via na teoria. O Abder Willis conseguiu o primeiro emprego dele como dev depois de participar do NLW 3. Ele mandou, olha só, entrei para Stone por causa do projeto Happy. Eles viram meu GitHub, meu README turbinado e aí contrataram. Olha só, o Giovanni de Oliveira também conseguiu o primeiro trampo dele como dev depois de uma edição desse evento sensacional. E o Thiago Fender mandou bem em um teste técnico em React Native porque usou o que aprendeu com a gente aqui no NLW para se destacar lá. E hoje você faz parte dessa história aqui com a gente. Essa semana você vai dar o próximo passo na sua carreira como dev e vai fazer isso com código real, projeto real, inteligência artificial na prática. Isso é muito massa. Mas antes da gente ir para o código, deixa eu te dar alguns avisos aqui que são super importantes. Primeiro, acessa o guia do evento. Tu recebeu o acesso diretamente no teu e-mail e no guia tem tudo o que tu precisa. Links, cronograma, desafio, materiais, tudo isso está lá no guia. Entra no grupo do WhatsApp. É por lá que a gente vai te lembrar das aulas, mandar recados, mandar os desafios, falar sobre os sorteios e o mais importante, entra no Discord. Lá é onde rola toda a troca real com devs, toda a galera da Rocket City, onde tu vai tirar as dúvidas, tu vai poder postar o teu progresso, compartilhar o teu aprendizado. Inclusive quem completar os desafios de cada aula e usar hashtag nas publicações, vai concorrer a uma camiseta exclusiva do NLW Agents. Então fica de olho nesses desafios, a gente vai compartilhar tudo isso lá nas redes. Todos os detalhes do desafio você encontra aqui na plataforma com o link pro formulário, beleza? Lá tem tudo o que tu precisa saber. Agora sim, bora colocar a mão na massa, bora começar a codar nosso projeto. Hoje a gente já vai construir a estrutura do nosso projeto, tanto Node quanto React, criar a base ali, já configurar banco de dados, ORM, tudo isso, entender como que a IA, a arquitetura conecta ao longo das primeiras decisões do projeto. E tu vai usar conceitos que muita gente só escuta falar, mas hoje tu vai ver tudo isso funcionando de verdade num projeto real. Ah, e não esquece, depois da aula tem desafio liberado. É a tua chance de praticar, mostrar o teu progresso lá no Discord e ainda concorrer a uma camiseta oficial do NLW Agents. E mais, quem completar todas as etapas até quinta-feira antes da nossa live de encerramento, participa de um sorteio especial e também é preciso fazer a publicação usando a hashtag que a gente vai soltar. Bora codar? Então bora!
Bora lá então, Dev, para nossa primeira aula do NLW Agents. E já vou te dando 2 avisos. O primeiro é que sim, estou gripado. Quem não está em pleno inverno rigoroso que está fazendo aqui no sul do Brasil? Mas outro aviso importante é que dessa vez, na primeira vez da história do NLW, para comemorar a 20ª edição, a gente vai recriar uma aplicação que já foi feita em um NLW aqui, mais especificamente no NLW Together. E aqui está a aplicação que a gente vai recriar, só que com alguns pontinhos adicionais e provavelmente, na verdade, não com esse layout aqui, a gente vai criar o layout do zero, mas eu quero te mostrar qual que é a ideia da aplicação que a gente vai fazer aqui nesses 3 dias, tá? Lá no NLW Together, há muito tempo atrás, a gente desenvolveu essa aplicação aqui, que a ideia era que, imagina que a pessoa está fazendo uma live stream, né, uma aula ao vivo, alguma coisa assim, e durante essa aula ao vivo, é muito comum que as pessoas façam perguntas, né, no chat que já foram respondidas na própria live, ou muitas vezes que você tem tantas perguntas que você nem sabe qual responder, né? Isso veio de uma dor muito própria minha, né, quando eu estou fazendo aulas ao vivo, por exemplo. E aí a ideia é que essa aplicação aqui, as pessoas poderiam mandar perguntas e as outras pessoas poderiam, né, da própria comunidade, responder as perguntas, né, porque tem gente que já está vendo a live há mais tempo, então poderia responder. E também a pessoa que está fazendo ali a live poderia marcar a pergunta como respondida. A ideia também é que as pessoas pudessem curtir as perguntas e a gente ordenasse as perguntas que foram mais curtidas sempre no topo. Assim, a pessoa que está fazendo ali a live, né, ela pode responder focado nessas perguntas que são mais curtidas, né, pela comunidade, que mais gente quer que ela seja respondida. E aí eu pensei, cara, eu vou trazer um pontinho a mais aqui para dentro dessa aplicação, que é o seguinte: imagina que nós pudéssemos responder, né, tentar prever respostas de forma automatizada para essas perguntas, conforme elas são feitas e conforme o conteúdo da live que já ocorreu até ali. Então, qual que era a minha ideia, né, com esse plus, né, que a gente vai trazer para dentro dessa aplicação? A gente ficar gravando, né, ali a live stream do usuário, e a cada tantos segundos ali, eu acho que a cada 10, 20 segundos, vamos escolher um tempo, a gente pega o áudio falado na live stream até ali, envia para uma IA, para ela fazer a transcrição desse áudio. Depois a gente pega essa transcrição, alimenta um banco de dados e quando o usuário fizer uma pergunta, a gente utiliza também a inteligência artificial para tentar responder a pergunta desse usuário com base em algum conteúdo que já foi feito, em algum conteúdo que já foi entregue pelo apresentador ali da live. Então imagina que eu estou dando uma aula, por exemplo, sobre o que é React, né? E aí lá no comecinho da live eu explico o que é React. E aí vem alguém, um indivíduo lá aos 50 minutos de live e fala, pô, mas eu não sei o que é React. Bom, eu já expliquei isso em algum momento. A ideia é que a IA consiga responder automaticamente a essa pessoa, claro, deixando também aberto para caso precisa ter uma interação ali pessoal, né? Então a gente vai estar desenvolvendo basicamente esse fluxo da aplicação. Eu não vou utilizar esse Figma aqui, nem vou deixar, se quiser, é só procurar no Google Let Me Ask Rocket City, você vai cair nesse Figma, mas a ideia nem é utilizar ele, tá? Porque a gente vai manter menos foco na parte visual da aplicação, eu vou construir essa parte da visual da aplicação mais rápido e a gente vai ficar mais focado na parte funcional, porque tem bastante coisa que a gente precisa passar para tudo isso funcionar. A gente vai construir o servidor com Node, vai construir a aplicação web com React, vai construir a parte de integração com a parte de inteligência artificial, banco de dados de vetores, a gente vai falar sobre RAG, vai falar sobre embeddings, vai falar sobre busca semântica, a gente vai falar bastante coisa aqui, então é um conteúdo bem completo e se você é uma pessoa que ainda não está envolvendo essa parte de inteligência artificial no seu uso do dia a dia, e eu nem digo necessariamente como uma ferramenta de produtividade, porque sim, também é um ponto muito legal, né? Eu não vou estar utilizando aqui durante esse NLW o Cursor, por exemplo, para codar, ou Cloud Code, ou qualquer coisa assim. É claro que em alguns momentos eu vou trazer o Cursor aqui para te mostrar algumas coisinhas que ele pode fazer, mas nada primordial, a gente vai codar a aplicação do zero, sem assistência de inteligência artificial, digamos assim, para fazer um autocomplete, mas a gente também pode estar utilizando a IA para a parte de desenvolvimento de produto, que é o que a gente vai fazer aqui. Então, uma IA agregando como uma feature do nosso produto e não necessariamente como algo para produtividade, né, do dev, né? Então, aqui eu já estou numa pastinha do meu terminal, né, Agents, e eu tenho uma pastinha aulas aqui dentro, ó, que é onde eu vou criar meus repositórios. Mas antes de mais nada, claro, algumas coisinhas que a gente vai precisar aqui. O Node instalado, eu não vou entrar nem no mérito aqui, né? Se você ainda não tem o Node instalado, só vem aqui no site, clica em Install Node.js, usa sempre a versão LTS, né? Procura aqui o seu sistema operacional.
e faz a instalação aqui do Node. Depois de instalado, você tem que escrever node-v e ele mostrar a versão ali do Node, né? E com isso a gente já vai sair criando o nosso servidor. Eu vou criar uma pastinha server aqui dentro e vou abrir ela no meu VS Code, né? Como você bem pode ver, eu vou estar utilizando o VS Code aqui durante o desenvolvimento da nossa aplicação, mas você pode estar utilizando o editor que você mais preferir, né? Que você mais se adaptar. Vou rodar um npm init-y aqui para a gente já ter o nosso package.json. E agora eu já vou começar a instalar alguns pacotes para a gente fazer a configuração do nosso servidor HTTP. A gente vai estar criando basicamente uma aplicação que ela é dividida em dois projetos. Uma API em Node, uma API REST, né, que vão ser basicamente as rotas que vão trabalhar com o nosso banco de dados, trabalhar com a parte de AI ali, né, com a Gemini, que é a AI que a gente vai estar utilizando. E também a gente vai ter o projeto do front-end, que é um projeto React, onde vai interagir com esse servidor, fazendo as chamadas HTTP e obtendo, né, as respostas ali, as previsões de respostas para as perguntas, né, criando salas, listagem de salas, upload de arquivos de áudio. Então tem bastante coisa que a gente vai fazer pela frente. Eu vou começar instalando algumas coisinhas aqui, tá? Primeiro, vai ser um projeto TypeScript. Então vou começar com as dependências de desenvolvimento, tá? A gente vai instalar TypeScript e Types Node, tá? Feito isso, instalado, nós vamos rodar aqui um npx tsc --init. Ele vai criar pra gente um arquivo tsconfig.json. E aí o que eu faço aqui? Geralmente quando eu crio um projeto, eu procuro tsconfig bases no Google, caio nesse repositório aqui do GitHub e a gente vai procurar pela versão do Node que a gente está usando aqui, ó, tsconfig node 22, tá? Ou clica no node 22 ali, ó. A gente vai copiar esse tsconfig, eu não quero instalar um pacote, então eu vou só copiar ele mesmo assim dessa forma e prontinho. A gente vai adicionar duas coisas aqui dentro desse tsconfig, tá? A primeira delas é noEmit como sendo true. O que isso aqui faz? Faz com que a gente use o TypeScript apenas para type checking, né? Apenas para checagem de tipos e não para bundling da nossa aplicação, ou seja, a gente não vai fazer o build da nossa aplicação. O que é o build? Converter a nossa aplicação de TypeScript para JavaScript. Por quê? Porque o Node, desde a sua versão 20, se eu não me engano, ele já tem suporte nativo a TypeScript. Então não tem necessidade da gente fazer o build da nossa aplicação, ok? Então a gente vai adicionar também aqui o allow importing TS extensions como true para permitir que a gente faça importações de arquivos TypeScript aqui. Aqui também eu gosto de manter esse... não, tá bom sim, tranquilo. E aí lá no meu package.json também, eu vou trocar aqui para type module. Isso aqui faz com que a gente possa fazer importações dentro dos nossos arquivos usando o ECMAScript modules e não o CommonJS, que é o padrão mais comum dentro do Node, certo? Com isso tudo configurado, a gente já pode começar a configurar agora as bibliotecas que a gente vai usar para criar o nosso servidor HTTP, tá? Então, vou importar aqui o Fastify, vou instalar também Fastify Cores, né, que é para a configuração do Cores. Cores, caso você não saiba o que é basicamente uma medida de segurança para a gente dizer quais URLs, quais front-ends, né, vão poder consumir a nossa API. Aqui a gente vai determinar, né, quais endereços vão poder consumir a nossa API. A gente vai instalar também esse Fastify Type Provider Zod e o Zod em si. Isso aqui é para a parte de validação. Então imagina, por exemplo, vou criar uma sala, o título é obrigatório. Então a gente vai fazer usando essas bibliotecas aqui, né, o Zod e o Fastify Type Provider Zod, que é basicamente a integração do Zod com o Fastify. Vou instalar aqui agora usando o npm e já vou criar aqui também uma pasta source e dentro vou criar uma pasta server.ts. E aqui a gente vai importar Fastify de dentro de Fastify. A gente vai importar aqui também de dentro de Fastify Type Provider Zod. A gente vai importar o Serializer Compiler, o Validator Compiler e o Zod Type Provider. Vou importar também de Fastify Cores e a gente vai criar a nossa aplicação aqui usando Fastify. Vou dar um register Fastify Cores e aqui eu passo origin e aqui eu posso colocar o endereço do meu front-end, localhost 5173, que é onde ele vai estar rodando, tá? Lembrando que se o seu front-end não estiver rodando nessa URL, você vai ter que alterar esse endereço ou colocar um asterisco aqui para permitir que qualquer front-end acesse, tá? Mas vou deixar assim para a gente já ir seguindo, né? Vou dar aqui também um app.set serializer compiler e passo essa variável aqui, ó, serializer compiler e o set validator compiler também, validator compiler. Além disso, eu tenho esse Zod type provider aqui, ó. Eu vou passar aqui no Fastify with type provider menor e maior e passo o Zod type provider aqui dentro. No final, eu dou um app.listen
Aqui a gente vai passar a porta que a nossa aplicação vai rodar, por exemplo, 3333, e ponto .then, ou seja, quando ele terminar de rodar, eu vou dar um console log aqui, http server running, para a gente ver no terminal isso aqui rodando. E aí eu vou no meu package.json e a gente vai criar um script de dev aqui, para rodar esse, né? Então se eu tentar rodar aqui, ó, direto node source/server.ts e a gente executar um npm run dev, veja que ele vai dar erro, por quê? Porque tá com TypeScript, né? Então a gente tem que passar aqui, ó, experimental strip types. Salvo, rodo, e aí veja que ele já tá rodando, porém ele tá falando que o Fastify Type Provider Zod não possui um módulo, né, exportado com Zod Type Provider. Por quê? Esse experimental strip types do Node aqui, o que ele faz, né? Como o próprio nome diz, ele arranca toda a parte de tipos da nossa aplicação. Só que o import aqui, ó, ele não entende que isso aqui é um tipo, esse Zod Type Provider. E ele é apenas um type que vem lá dentro desse Fastify Type Provider Zod. Ó, ele é um type mesmo, uma interface. Então, o Node, quando ele arranca os tipos, isso aqui continua no código, só que ele dá erro. Então, quando a gente usa esse Experimental Strip Types do Node, a gente precisa, especificamente nas importações que são apenas de tipos, informar que é um tipo, ó. Então, bota um type na frente. Então, salvo aqui, executo, e agora sim, ó, HTTP Server Running. Além disso, ele fica dando esse experimental warning, falando que essa feature que a gente está usando é experimental. Então eu gosto de botar aqui, ó, no warnings, se não me engano, é dessa forma aqui. Ó, já não dá mais erro, né? Não dá mais warning aqui dentro. E por último, eu vou colocar aqui um -- watch. Isso faz com que agora, quando eu alterar o meu servidor aqui, ó, trocar de HTTP server run e botar mais uns pontos de exclamação aqui no final, salvo, ele já executa ele de novo, né? Então agora ele está observando. Além disso, eu vou criar aqui um script de start, que vai ser a mesma coisa sem o watch, né? Então, quando eu for rodar em produção, eu não quero que ele fique observando alterações nos meus arquivos, né? Outra coisa que eu vou fazer, que é muito comum ter em toda aplicação back-end, variáveis ambiente. Então, eu vou criar aqui um arquivo .env e dentro eu vou escrever port 3333, que é a porta que eu quero rodar a minha aplicação. E aí, se eu tentar acessar essa variável aqui dentro, por exemplo, process.env.port, e se não existir, eu uso 3333, só que isso aqui, a variável ambiente sempre é uma string, né? Então eu faço algo port, se ela existir, eu converto ela num número, por exemplo, process.env.port, se não, eu uso 3333. Se eu vier nas minhas variáveis ambiente agora, daí deixa eu dar um console log aqui na porta que eu estou usando. Console log, port, process, env, port. Ó, salvo aqui agora, tá vendo que ele está chegando como undefined? Né? Então, não está chegando essa porta aqui dentro. Por quê? Porque a gente precisa carregar as variáveis ambiente no nosso script aqui, ó. Então, nos dois scripts, ó, eu vou selecionar os dois e eu vou passar --env-file e o arquivo .env, que é o nosso arquivo de variáveis ambiente. Rodando aqui agora de novo, ó, veja que já chegou 3333, né? Então, a gente já está fazendo essa checagem aqui da nossa porta. Só que a outra coisa que eu gosto de fazer é criar um arquivo env.ts, que eu vou fazer a validação e o parse das variáveis ambiente. Isso é, garantir que minha aplicação não execute se eu não tiver as variáveis ambiente que são obrigatórias. Então, eu vou importar aqui de dentro de Zod, o Z, que é o que vai fazer a validação, e eu vou criar aqui um env schema, falar que ele é um objeto, ou seja, tudo que vier dentro do meu process.env, isso aqui é um objeto, e dentro eu vou ter uma chave port. E ela sempre vai ser uma string, né? O default dela vai ser 3333, porém, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou usar uma função do Zod chamada de coerce, que ele vai fazer a conversão, né, da string para número. Então, ó, eu uso coerce.number, ou seja, ele converte o valor aqui para número, e aí eu uso o default 3333. E aí aqui eu exporto uma variável chamada env, que é igual a env schema.parse process.env, que é onde vão estar as minhas variáveis ambiente. E agora, se eu usar env aqui, ó, e dou um ponto, veja que ele já entende que já existe port ali dentro e que nem tem como ele ser undefined. Né? Tá vendo que não tem o nulo, né? Não tem como ele não ser, ó, se eu passo o mouse por cima, ele sempre vai ser um number. Por quê? Porque como eu vou ter um valor default, caso ele não exista, ele vai preencher com esse valor default. E aqui agora na porta, ó, eu posso vir já e utilizar o env, importo aqui do arquivo certo, ó, env.ts, port, né? Salvo aqui agora e pronto, nossa aplicação está rodando na porta 3333. Como que eu garanto isso? Posso criar uma rota aqui, ó, chamada health, que geralmente todo servidor back-end acaba tendo essa rota aqui,
que é uma rota de health checking, uma rota para a gente ver se o nosso servidor está rodando, né? Então salva aqui agora, ó, criei uma rota ok, né? Teoricamente, se eu for no navegador e acessar 3333/health, dou um enter, tá lá, ó, ok, já está rodando a nossa API sem problemas nenhum. Show! Feito isso agora, a gente vai configurar agora a parte de formatação, né? Antes que eu me esqueça, se você for ver, né, o meu VS Code aqui ele tá um pouquinho diferente, né, do convencional, né? E aí se eu for aqui na minha lista de extensões, eu vou passar nela rapidinho para você dar uma olhada e também já vou falar das extensões aqui que eu acho que são obrigatórias, né, pra gente estar rodando aqui o NLW, tá? Então vamos lá, Biome é uma extensão obrigatória, né? A gente vai configurar a parte de formatação de código daqui a pouquinho. Que mais que tem aqui que eu acho que seja obrigatório? Esse Custom UI Style, essa parte de deixar o VS Code mais minimalista, né? Eu tiro bastante coisa da interface e eu já te mostro as minhas settings daí, né? Para que isso funcione. Não acho que é essencial você configurar isso aqui para o NLW. Eu tentaria manter o VS Code o mais simples possível, principalmente se você está começando agora, né? Com Node, com React, focaria mais nisso e menos em configuração do VS Code. Que mais que eu tenho aqui que eu acho que é essencial? Tem bastante par de temas, né? Como você bem pode ver, mas o tema que eu estou usando aqui é o tema Vesper. A gente vai precisar também desse REST Client aqui, ó. Essa extensão aqui seria bom você instalar. Parte dos symbols são os ícones do VS Code, não é obrigatório. Esse Tailwind aqui a gente vai precisar para o front-end, então é importante que você instale. O Vesper aqui é o tema que eu estou usando. E todo o resto é desnecessário, tá? E aí, caso você queira copiar as settings do meu VS Code, você pode entrar no meu GitHub, github.com/Diego3G, VS Code Settings, e tá aqui todas as minhas settings aqui do meu VS Code, tá? Lembrando que tem algumas settings que estão aqui que elas só vão funcionar se você tiver determinada extensão, né? Então tem algumas settings que começam com o nome de uma extensão, por exemplo, aqui ó, Symbols, né? Eu preciso da extensão Symbols, Tailwind CSS e por aí vai, né? E tem também a parte de fonte, veja, eu estou usando aqui a fonte JetBrains Mono. E se você não tiver essa fonte instalada no seu sistema, a fonte do seu VS Code vai ficar bem errada ali, né? Ele vai pegar uma fonte que não é nem monoespaçada, vai ficar bem estranho. Então, das duas, uma, né? Ou você comenta essa linha, caso você copie as minhas settings como um todo, ou você vai lá, procura no Google, baixa a fonte JetBrains Mono para estar conseguindo utilizar ela dentro do seu VS Code, tá? Feito isso, com tudo isso instalado, a gente vai estar configurando o Biome aqui dentro, que ele é um formatador de código, tá? Então isso aqui garante com que, se eu coloco um ponto e vírgula numa linha, na outra eu não coloco, aqui eu boto uma vírgula no final, na outra eu não coloco, ele padronize isso para ficar tudo igual, né? Para isso, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou rodar o npm install biome.js/biome como uma dependência de desenvolvimento. E aí, recentemente, eu estou testando, né, e gostando bastante de um preset do Biome, né, um preset de configurações, digamos assim, chamado UltraSit, tá? Que esse UltraSit, por mais que o site pareça que ele é um monte de coisa, ele nada mais é do que um preset do Biome, ou seja, um conjunto já de configurações pré-estabelecidas para a gente não ter que configurar o Biome do zero. E aí, se eu for aqui nas docs, né, para a gente rodar ele, eu posso simplesmente rodar esse comando aqui, ó, npx ultrasit-init. O que ele vai fazer? Ele já vai trazer uma configuração pré-estabelecida do Biome, independente do seu projeto ser React, Node ou qualquer coisa assim, tá? Então, olha só, vou rodar um npx ultrasit-init, ele pergunta se eu estou usando algum editor de IA, né, para ele criar, por exemplo, as rules, né, essas coisas assim. Não estou usando, então eu vou dar um enter aqui. Aqui ele pergunta se eu quero rodar a checagem do Biome automaticamente antes de fazer um commit ou qualquer coisa assim. Não, eu não vou colocar isso, eu não gosto. Vou dar um enter aqui. E pronto, já está tudo configurado, tá? E aí, o que ele fez basicamente aqui, tá? Olha, veja que ele já começa a dar algum erro aqui dentro, ó, ele fala que os imports não estão ordenados, né? Porque uma regra do Biome é ele ordenar os imports por nome, mas ele já começa a avisar erro de console log aqui embaixo, ele falando, olha, não use console, né? Isso aqui não é legal, porque em produção depois o teu código fica cheio de código, né? Então, logo a gente vai resolver esses bugzinhos aqui. Mas ele criou pra gente um arquivo biome.json c, e aqui dentro ele botou basicamente um extends ultrasit, que é um pacote que ele instalou aqui dentro dos nossos dev dependencies, tá? E além disso, ele criou aqui, se eu der um Ctrl+Shift+P, entrar em Settings e abrir essa opção aqui, ó, Workspace Settings Preference, Open Workspace Settings JSON. Clicar nela, ó, ele configurou algumas coisinhas aqui dentro para que a gente use
o Biome, né? Então ele configurou aqui pra gente, ó, esse format on save true, format on paste, colocou aqui o fix all Biome, organize imports explicitly. Isso faz com que, quando a gente vem em um arquivo TypeScript e aperte save, ó, boom, ele já ajusta tudo que precisa ser ajustado. E se você não curtir alguma dessas formatações que ele faz, tudo bem, você pode configurar aqui dentro do Biome. Então eu posso configurar, por exemplo, formatter. Posso vir aqui em deixa eu ver aqui, JavaScript, se eu não me engano, posso ser assim. Já não lembro mais. Mas format include indent style. Tá, não tem problema. É que eu queria, por exemplo, te mostrar Biome. Biome config to remove at the end of the line. Deixa eu usar aqui o chat. Aqui, ó. Formatter semicolons as needed. Formatter. Não é no formatter, se eu não me engano. Isso não tá mais dentro do formatter. É que o Biome atualizou para a versão 2, tá? E mudou algumas coisinhas. Por isso que eu até tô um pouco perdido. Eles mudaram um pouco o arquivo de configuração. Bom, eu vou deixar assim, eu não vou ficar entrando muito no foco. Só queria te mostrar que aqui, ó, caso tu não goste de algumas configurações, tu consegue mexer tudo aqui. Eu acho que tem que ser dentro de JavaScript. Formatter. Semicolons as needed. Eu acho que é isso aí. Aí, por exemplo, tu salva agora, ó, ele não tem mais ponto e vírgula no final das linhas, né? Mas como eu falei, é uma preferência pessoal, né? Aqui também eu vou tirar esse console log, ele não é necessário. Tá? Vou deixar só o app listen mesmo. E pronto, né? Nosso servidor configurado, parte de formatação, parte de cores, validação, serialização com Zod, tudo isso está configurado. A gente vai para a parte de configuração agora do nosso banco de dados, tá? E aí a parte do banco de dados, não tem como, tá? A gente vai estar utilizando o Docker. Tá? O Docker, que é uma ferramenta que permite basicamente você rodar serviços na sua máquina de modo que eles fiquem isolados dentro de um container e não danifiquem o restante dos arquivos da sua máquina, né? O Docker ele é muito importante nesses casos onde, por exemplo, você precisa rodar imagina que você tem 10 aplicações, né? Você está trabalhando numa empresa, essa empresa tem 10 aplicações diferentes e todas elas usam bancos de dados Postgres. Só que é muito comum que uma aplicação use um banco de dados Postgres em uma versão, com determinadas extensões, outra aplicação use o Postgres em outra versão, com outras extensões. Então, tu não consegue, não é legal você ter apenas um banco de dados Postgres rodando na sua máquina, compartilhado em todas as aplicações. Porque se você instala uma coisa em um banco, ele acaba refletindo no banco de dados de outras aplicações, né? Uma extensão, por exemplo, ou qualquer coisa assim. Então, o Docker, a ideia do Docker, né? Para ambiente de desenvolvimento, é a gente isolar isso de uma forma com que essa aplicação aqui declare quais dependências ela tem, ou seja, eu preciso de um banco de dados Postgres, por exemplo, ele precisa tais extensões e por aí vai. E esse banco de dados fica exclusivo para essa aplicação. Para produção, o Docker também é muito utilizado. Então, assim, se você vai trabalhar com back-end, em algum momento, obrigatoriamente, você vai ter que trabalhar com Docker, tá? E aí, para instalar o Docker, eu vou deixar um guia aqui embaixo dessa aula, que você vai ter um guia completinho que o time da Rocket criou para você fazer a instalação do Docker no seu sistema, seja ele Linux, Mac ou Windows. No Linux e no Mac vai ser basicamente rodar um comando. No Windows depende um pouquinho de como que você tem configurado o seu Windows. O que eu quero dizer com isso? Se você está usando, por exemplo, WSL, que é o Windows Subsystem for Linux, aí fica fácil também. Se você não estiver usando o WSL, aí talvez seja um pouquinho mais chatinho, porque você vai ter que configurar, talvez, verificar as configurações de virtualização ali do Hyper-V do Windows, mas tem tudo isso dentro do guia que o meu time, né, que o time que montou para você. Perfeito? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Com o Docker instalado, você vai rodar Docker-V, garantir que ele está rodando, não precisa ser a mesma versão que a minha, tá? Docker PS, eu mostro todos os containers que estão rodando. Aqui eu tenho alguns containers rodando. Eu vou parar esses containers, né, para eles não prejudicarem aqui a nossa experiência. Ó, Docker PS agora já não tem mais nenhum container rodando. E aí a gente vai criar aqui dentro um arquivo chamado dockercompose.yaml. Esse Docker Compose é quem vai definir quais são as dependências, né, que a nossa aplicação vai ter, os serviços que eu vou precisar rodar aqui dentro. Então, eu vou criar services, vou criar aqui nlw agents pg, o nome do meu serviço, que vai ser o Postgres, e aí aqui é a imagem que eu vou estar utilizando, tá? E aí eu vou usar aqui a imagem, ó, a gente pode procurar no Docker Hub,
a PG Vector. Tá? A PG Vector é basicamente uma imagem que ela já vem com suporte para executar o PG Vector, que é a extensão que a gente vai estar usando para fazer busca por similaridade. Tá? O que é busca por similaridade? É um conceito que a gente vai estar utilizando bastante quando a gente trabalha com inteligência artificial, que é o seguinte: imagina que eu tenha um texto, né, salvo no meu banco de dados. Imagina que eu tenha, por exemplo, um post no blog. E esse post no blog está escrito com as minhas palavras, certo? Então eu tenho lá um post que eu explico o que é React. E eu escrevi esse post com as minhas palavras. E aí, algum usuário vai lá e faz uma busca na minha aplicação. Só que ele busca, por exemplo, o que é React. Só que lá no post eu não escrevi exatamente o título, o que é React. Então, busca por similaridade é uma busca que ela não é por texto. Ela não vê se o texto é igual na hora de trazer um resultado para o usuário. Ela vê se o significado quer dizer mais ou menos a mesma coisa. E para a gente fazer essa busca por significado, né, a gente chama isso também de busca semântica, eu preciso trabalhar com um conceito que a gente chama de vetores. Né? Vetores são basicamente uma representação semântica, ou seja, o significado de uma palavra convertida em vários números bem pequenininhos. Esses números, né, a gente chama eles de embeddings, né? E esses números, eles geralmente utilizam algum tipo de algoritmo que converte esse texto em significado. Isso faz com que, quando eu tenha, por exemplo, imagina, lá no banco de dados, um texto e nesse texto tenha cachorro, né? Ele vai converter isso para um vetor, por exemplo, 1, onde 1 quer dizer o tipo do animal, 2 quer dizer que ele é um animal, um vetor, né, cheio de números. E aí eu tenho um gato, por exemplo. O gato, ele vai falar, olha, ele é um animal, 1, só que ele não é o 2, que é o cachorro, ele é o 3, que é o gato, por exemplo. É claro que aqui eu estou dando um exemplo muito bobinho, né? E aí, por exemplo, o usuário vai lá e busca por cão. Cão, ele vai ter também o mesmo vetor de cachorro, porque eles são a mesma coisa. Então, o vetor é basicamente uma representação numérica do que a palavra quer dizer, e não do texto dela, entende? E esse vetor aqui, veja que eu coloquei ele com vários pontos aqui, né? Isso aqui a gente chama de parâmetros. Você com certeza já ouviu falar, foi lançada uma nova versão de uma IA que ela tem 7 bilhões de parâmetros, né? Ou, por exemplo, alguma coisa assim. O que isso é? São cada um desses números aqui, né? Então, cada número desse aqui, ele representa uma característica específica dessa palavra, dentro do significado dessa palavra, certo? Então, quanto mais parâmetros eu tenho, mais entradas, né, mais valores eu tenho dentro desse vetor e mais eu consigo calcular a similaridade. Então, aqui eu só tenho 2 parâmetros, né? Eu só tenho 1 e 2. 1 diz que ele é um animal e 2 significa que ele é um cachorro ou um gato, né? 2 ou 3 nesse caso aqui, né? Só que aí se a pessoa escreve, por exemplo, cachorro feliz, né? Veja que eu não tenho um parâmetro, né, para indicar se ele está feliz, se ele está triste ou qualquer coisa assim. Ou seja, cachorro feliz vai ser a mesma coisa que cão e vai ser a mesma coisa que cachorro. Por quê? Porque eu só tenho parâmetros suficientes para determinar a raça, né, se ele é um cachorro ou não, e para determinar que tipo de animal que ele é, né? Então, veja, isso que a gente chama de embeddings, né? De vetorização, e isso que permite a gente fazer a busca semântica, a busca por similaridade. Eu vou rodar essa imagem, então, aqui, ó, PG Vector. Eu sempre gosto de rodar ela na versão mais atual. Então, aqui, ó, a gente tem PG17, que é a última tag aqui, ó. Então, a gente vai rodar ela no PG17, que é a última versão que eu tenho. A gente vai passar algumas variáveis ambiente para rodar esse banco de dados com um usuário específico. Então, passa aqui, ó, Postgres User, Docker. A gente vai passar aqui Postgres Password, Docker também. Postgres DB, que é o nome do banco de dados, vou chamar ele de Agents. Vou passar aqui configurações de portas, tracinho 5432, 5432. O que isso vai fazer? Ele vai redirecionar a porta 5432 da minha máquina para 5432 do Docker. E aqui é importante, se você já tiver um banco de dados Postgres rodando na sua máquina, ele vai falhar aqui nesse caso, porque ele vai tentar usar a porta 5432 da sua máquina e ela já vai estar ocupada. Então, se na hora que você for rodar aqui o Docker Compose App, que eu vou mostrar aqui, der algum erro relacionado a essa parte de porta, você vai ter que vir aqui e trocar para 5433, por exemplo. Só que aí, se você trocar aqui,
Lá na hora que você for fazer a configuração de conexão com o banco de dados, você também vai ter que usar 5433, por exemplo, tá? Então, só cuidado com isso aí. Feito isso aqui agora, eu vou passar para ele aqui também um carinha chamado Volumes. O que é esse Volumes aqui, né? Eu vou passar um arquivo de configuração na hora que eu subir esse banco de dados. Então, eu vou criar uma pastinha chamada Docker aqui dentro. E eu vou criar aqui um arquivo chamado init, ou melhor, sei lá, setup.sql. E aqui, ó, eu vou apontar, então, ó, dentro da pasta Docker, o arquivo setup.sql. Eu vou apontar ele lá para dentro do Docker, dentro da pasta docker-entry point-initdb.d/setup.sql. Então eu vou jogar esse arquivo setup.sql dentro dessa pasta aqui, ó, do meu container do PG Vector. Isso vai fazer com que ele rode esse setup.sql assim que o meu container subir, assim que o meu Docker subir. O que eu vou rodar dentro desse SQL? Create extension if not exists vector. Então eu vou ativar a extensão de vetores dentro do meu Postgres. Essa extensão que ela é a obrigatória para a gente trabalhar. Beleza. Acabei de rodar um command Q. Fechei o meu VS Code. Deixa eu abrir ele de volta aqui. Faz parte. Tudo bem. E agora o que eu vou fazer? Vou rodar um Docker compose app-d. Vou dar um enter e ele rodou o nosso container. Esse "-d" serve para a gente rodar ele em modo detached, né? Então o que quer dizer isso? Ó, se eu der um Docker compose stop aqui, ó, e dar um Docker compose app sem o "-d", ó, só dar um enter aqui, ó, ele vai rodar o Postgres, ó, ele falou, ó, database está pronta para receber conexões, só que ele fica aqui no terminal, ó, eu não posso mais escrever nada nesse terminal. Esse terminal ele fica preso para isso, né? Resolvido, né? Agora vou rodar de novo, mas vou rodar com o "-d aqui, né? Então, para ele ficar rodando. Se eu rodar um Docker PS, ó, tá ali rodando, né? Se eu quero ver os logs, eu posso rodar Docker logs e passar aqui. Se for um log contínuo, você pode usar a Docker logs e passar o "-f, que é o follow. Aí o logs, ele fica ouvindo, né? Se tiver um novo log no final, ele vai mostrar aqui. Ctrl C sempre para cancelar. Docker PS para ver. Docker PS -a, caso eu queira ver todos os containers que eu tenho. E aí sempre no topo da lista vai estar os containers mais recentes. Então tu pode ver aqui, ó, o teu container sempre vai ser o mais recente. O meu tem um monte de coisa aqui, né? Então tenho que até dar uma revisada depois, que tá cheio de coisa que eu podia deletar, né? E aí tem até o Docker Prune aqui para deletar, mas eu não vou executar isso aqui agora não. Feito isso, o Docker rodando aqui na nossa máquina, a gente pode configurar a conexão com o nosso banco de dados, né? Então deixa eu só pegar aqui o meu exemplo do projeto, jogar aqui para outra tela. Oh, meu Deus do céu, o que eu fiz de errado aqui? Beleza, eu vou começar aqui no env das variáveis ambiente, né? Eu vou separar aqui, ó, esse aqui vai ser variáveis do meu servidor. Vou botar aqui HTTP. E eu vou ter variáveis aqui do banco de dados, então database. Eu vou criar aqui uma URL de conexão, database URL. Vou usar aqui o formato do Postgres, né? Então, Postgres SQL, //, e aí é usuário, que é Docker, né? Que a gente configurou ali no nosso Docker Compose. Docker, que é a senha. @localhost, que é onde o banco vai estar rodando. A porta, 5432. Lembra que se a sua porta não é 5432 aqui no Docker Compose, troca para a porta correta. /agents, que é o nome do banco de dados. Então, verifica. Se tudo aqui tiver igualzinho o meu Docker Compose, né? Qualquer coisa, abre o GitHub aí da aplicação e copia ele para não errar. Vai estar certinho aqui a configuração do banco de dados. Feito isso, a gente vai agora configurar a conexão com o nosso banco de dados, tá? Para isso eu vou fazer o quê? Vou criar aqui uma pastinha chamada db, e dentro aqui de db, a gente vai criar um arquivo para fazer a conexão com o banco de dados. Então, eu vou criar um connection.ts, tá? E aí eu vou instalar aqui dentro Postgres, que é a biblioteca que a gente vai estar usando para fazer a conexão com o banco. Eu vou simplesmente importar Postgres from Postgres. E aí eu já vou aqui no meu env.ts, ó, e validar que database URL existe. Então, database URL precisa ser uma string. E eu posso até validar que ela começa com PostgreSQL. Ela obrigatoriamente precisa começar com esse pattern aqui. E posso falar que ela precisa ser uma URL, especificamente, né? Então, salva
Agora, quando eu rodo minha aplicação, ó, ela roda o meu app. Agora, se o meu app aqui, ó, se nas minhas variáveis ambiente eu não tivesse informado o database URL, ó, ele dá erro. Tá vendo? Ó, ele não deixa eu rodar. Ele fala que ele não está no formato esperado. Então, eu volto aqui agora, rodo a aplicação de novo, fechou. Venho aqui na configuração com o meu banco de dados. E agora eu vou fazer o seguinte, const client é igual a Postgres e eu passo env, que vem lá de dentro de .env.ts, cuidado para importar do local certo, ponto database URL. E aí eu posso exportar esse client aqui de dentro, que é quem vai me permitir fazer as queries para o meu banco de dados, tá? Esse client aqui, ele pode ser usado da seguinte forma, né? Eu posso botar o nome dele como SQL, né? Eu posso fazer o que é um SQL, por exemplo, select, deixa eu botar aqui, se não me engano, botar select hello as message, se não me engano eu posso fazer só assim, dar um const result, dar um console log, nesse result aqui, e aí se eu importo a minha conexão com o banco de dados aqui, ó, deixa ela dando erro ali mesmo. Column hello does not exist. Eu acho que eu tenho que botar dessa forma aqui, ó, com aspas simples. Ó. Ele já fez o select no banco, né? Eu fiz esse select hello porque eu não tenho nenhuma tabela no banco ainda, não tenho nada, né? Então foi só para mostrar que ele tá batendo no banco, né? Eu mandei ele retornar uma string ali mesmo como message, ó, então já tá trazendo o resultado aqui para mim. Mas a gente vai criar as nossas tabelas no banco aqui agora. Eu tenho algumas formas de criar tabela, né? Eu posso simplesmente, aqui nesse meu setup SQL, ó, eu poderia vir aqui e fazer os create tables aqui dentro, né? Mas eu geralmente não faço assim, né? Quando eu estou trabalhando em produção. Eu geralmente uso uma ferramenta para lidar com essa parte. Geralmente um ORM, tá? E aqui eu gosto bastante do Drizzle. Então vou instalar o Drizzle ORM aqui dentro. O Drizzle ORM hoje é um dos ORMs mais comuns do Node, junto com o Prisma. Os dois são muito legais. O que eu gosto do Drizzle é que ele tem uma sintaxe muito próxima do SQL. Então eu acho que, diferente do Prisma, quando tu usa o Drizzle, tu continua usando o SQL. Né? Tu não desaprende o SQL. Então, se um dia você precisar usar SQL na mão, você vai conseguir usar normalmente, porque o Drizzle ele segue uma sintaxe extremamente semelhante ao SQL. E eu vou instalar também o Drizzle Kit, que é uma CLI do Drizzle para a gente rodar alguns comandos aqui, para criar tabelas no banco automaticamente, para gerar arquivos de migração, né? A gente já vai falar sobre isso. Com isso em mãos, agora eu vou criar aqui dentro do meu DB duas tabelas, uma Schema e uma Migrations. Aqui no Schema, eu vou criar um arquivo para cada tabela no meu banco de dados. Por exemplo, como isso aqui é um software de salas de Q&A, eu vou ter uma tabela com salas, rooms, né, que são as salas justamente onde vão ser feitas as minhas perguntas, né? E aí, o que eu vou fazer nesse rooms aqui? Deixa eu pegar o meu esquema. Eu vou exportar uma constante, rooms, que vai usar pgtable. Esse pgtable vem de dentro de drizzle orm/pgcore. Eu dou um nome para minha tabela, rooms, e aqui eu passo as colunas que ela vai ter. Por exemplo, id. O id vai ser, eu vou mandar ele usar um UID, que vem de dentro de drizzle orm/pgcore. Cuidado para importar do local certo. Tá? Vai ser a minha primary key, e eu vou passar um default random aqui. Isso quer dizer que o banco de dados vai gerar esse ID de forma aleatória para mim. Eu não preciso preencher esse ID na hora que eu criar a minha sala. Vou falar que essa sala também vai ter um campo name, que é um texto. Cuidado para importar do local correto. Ó. Drizzle ORM pgcore, sempre de pgcore. Ponto not null, ele não pode ser nulo. Essa sala pode ter uma descrição, que é um texto, mas pode ser nulo, por isso eu não botei o not null. E eu vou criar aqui também um created at, para a gente conseguir ordenar depois as salas criadas mais recentemente. Vou importar timestamp de dentro de pgcore novamente, cuidado para importar do local correto. Default null, ou seja, ele vai preencher com a data atual. E not null, que isso aqui não vai poder ser nulo, até porque como ele vai preencher com a data atual, né, na hora de eu criar esse registro, não tem como ele ser nulo. Salvo aqui agora. E aqui agora dentro de Schema, ó, eu gosto de criar um arquivo index.ts. A gente chama esse conceito aqui de barrel file, que é um arquivo que reexporta todos os arquivos que tem ali dentro. E aí o que eu vou fazer? Eu vou exportar uma constante schema e dentro aqui eu vou ter rooms, que eu vou importar do arquivo rooms.ts aqui, ó. E aí eu vou fazer duas coisas aqui dentro da minha aplicação agora. Aqui no connection, eu vou importar de dentro de drizzle orm
barra Postgres.js, drizzle, e aí eu vou fazer o seguinte, export const db é igual a drizzle, e aí eu passo o meu SQL aqui, minha conexão. E eu passo um segundo parâmetro com o meu esquema, que eu vou importar lá de dentro do arquivo esquema barra index.ts, que eu tinha deixado criado. E vou passar aqui também um carinha chamado casing, que eu vou passar como snake case. Eu gosto das minhas tabelas nesse padrão de snake case, mas se você prefere ela no padrão de camel case, ó, bota camel case aqui. Eu gosto snake case. Feito isso agora, a gente já está pronto para trabalhar com o nosso banco de dados. Só que apenas ter criado esse esquema aqui não faz com que a gente já tenha essa tabela, que essa tabela seja criada no meu banco de dados. Para isso eu vou criar um arquivo aqui dentro do meu projeto chamado drizzle.config.ts. Esse drizzle.config.ts é quem vai ter as configurações para eu poder rodar o meu... criar as minhas tabelas do banco de dados. Então, olha só, eu vou importar de dentro de DrizzleKit define config e eu vou exportar default define config daqui de dentro e passar algumas configurações. Primeiro, dialeto, PostgreSQL, né? Postgres, casing, snake case, novamente. A gente vai passar aqui schema, que é onde vai estar o meu esquema. Vou passar o ponto barra source barra db barra schema barra index.ts, que é o arquivo que tem o meu esquema. Ou melhor, vou passar aqui asterisco.ts, para ele basicamente entrar na pasta esquema e entender que todo o arquivo que tem ali pode ser uma tabela do banco de dados. Vou passar aqui out. Esse out é basicamente qual que é o caminho da pasta que ele vai criar os arquivos SQL que possuem os create tables ali, né, os SQLs para criar as tabelas do banco de dados. Isso ele vai criar automaticamente com base nesse esquema que eu criei. Então aqui eu vou criar um ponto barra source barra db barra migrations. E por último, db credentials, a gente vai passar aqui o URL e aí eu importo lá de env, ó, source barra env.ts, database URL. Salvo aqui agora. E agora se eu rodar npx, drizzle-kit db, ou melhor, generate, olha só, ele criou pra gente lá dentro de migrations um arquivo que cria a tabela rooms, olha só. Esse create table, que ele é basicamente uma representação desse meu esquema aqui, ó, da tabela rooms, tá? E aí, basicamente, agora eu posso rodar o comando migrate para ele rodar a migration. E agora o meu banco de dados foi populado com essa tabela. Como que eu sei isso? Posso rodar também npx drizzle-kit studio para visualizar o meu banco de dados pelo navegador. Então eu posso copiar essa URL aqui, ó, venho no navegador, acesso ela e pronto, já estou aqui numa interface para eu visualizar o meu banco de dados. Então aqui eu posso ver as tabelas, ó, rooms com os campos, né? Tenho aqui também algumas coisas que eu posso fazer, por exemplo, rodar SQL, rodar código Drizzle mesmo. Tem algumas coisinhas aqui. Olha só, isso aqui eu nem sabia que existia, faz tanto tempo que eu não entro nesse Drizzle Studio aqui, mas bem legal, né? A gente consegue ver bastante coisa. Show! Com isso, a gente já tem o nosso banco de dados configurado. E agora também a gente já tem, né, o nosso esquema aqui com as nossas rooms, né? Então o que a gente vai fazer aqui agora? Vou criar mais um arquivo aqui, ó. A gente vai importar, vou instalar na verdade, Drizzle Seed, que é um outro pacote para a gente fazer o seed do nosso banco de dados. O que é seed, né? Imagina que entra aí uma pessoa no seu time. Isso, cara, olha o que acontecia comigo antigamente, tá? Isso era bem comum. Não sei se alguém aqui trabalha na área há mais de, sei lá, uns 8 anos, não sei. Me senti até velho agora. Antigamente, quando alguém entrava dentro da empresa, né? E aí a pessoa ia rodar o projeto na máquina dela, ela entrava e o projeto estava todo zerado. Não tinha usuário para fazer login. Aí a pessoa criava um usuário no banco, entrava no sistema, não tinha nada. Então ela tinha que criar tudo na mão, né, para visualizar o sistema funcionando mesmo, né? E aí sabe o que a gente fazia? A gente pegava, exportava um banco de dados de produção de um cliente, por exemplo. Olha o perigo, cara. E a gente rodava esse banco de dados ali na empresa toda para todo mundo usar esse banco de dados como teste. E aí entrava alguém, a gente mandava um SQL gigante ali para a pessoa rodar na máquina dela para subir dados fictícios, mas na verdade eram dados reais, né? E por quê? Porque a gente não tinha seed. O seed, ele é
um arquivo que ele faz uma pré-população com dados fictícios no nosso banco de dados, né? Então, olhando aqui o Drizzle Seed, né, a gente já instalou o pacote. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai criar um arquivo dentro de DB mesmo, chamado seed.ts. E dentro desse arquivo aqui, ó, a gente vai basicamente rodar uma função. Vou importar, na verdade, de dentro de Drizzle Seed, duas funções aqui. A primeira é o reset e a outra é o seed, né? Por quê? Primeiro a gente vai limpar o banco de dados, então toda vez que a gente roda seed, a gente limpa o nosso banco de dados, e aí eu passo para ele a conexão com o banco de dados, que é o DB, e passo o meu esquema aqui, ó. Acho que aqui eu não preciso passar mais nada. E por último a gente roda o seed, né? O seed, passo aqui também o banco de dados e passo o esquema. Se eu só salvar aqui agora e rodar o meu seed, né? E como é que eu rodo o meu seed? Como um script node qualquer. Então eu vou criar aqui, eu vou copiar o script de start, vou trocar aqui para db seed, source/db/seed.ts. Vou rodar aqui no final um console log database seeded. Aqui eu vou adicionar um suppress rule only used in dev. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pedindo para o Biome ignorar esse console log, deixar, falando que ele só vai ser usado em dev, então não é um problema. E aqui no final, se eu não me engano, eu tenho que fechar a conexão com o banco de dados também, tá? Então senão ele vai dar erro. Acho que eu tenho que fazer um await skl.end. Senão ele vai ficar rodando o script para sempre. Com isso aqui agora, o que a gente pode fazer? Eu vou rodar um npm run db seed. Ó, database seeded, né? Então ele já rodou. Se eu entrar aqui, npx drizzlekit studio, novamente, e acessar local.drizzle.studio, veja que quando eu entro agora na tabela rooms, ó, volta aqui, ela não tem nada ainda, porque eu preciso falar para ele quais tabelas eu quero fazer seed. Então, se não me engano, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que dar um ponto refine, e passo aqui f, dou um return, e aí eu passo aqui, ó, rooms, não preciso importar rooms aqui, ó, rooms, e eu passo aqui, deixa eu lembrar, count, deixa eu ver certinho aqui, esquema, rooms, eu errei aqui, ó, por isso que tá dando erro. O esquema não é dessa forma aqui não, eu tenho que passar esquema diretamente como segundo parâmetro, ó, sem passar um objeto. Esquema, agora sim, ó. E aí eu venho aqui embaixo, ó, nessa função rooms, ó, eu consigo falar um count, quantas salas eu quero que ele crie. Eu não vou criar muitos, vou criar 20, por exemplo. E aqui, ó, no columns, eu posso especificar a forma que ele vai gerar minhas colunas. Então, por exemplo, o nome da sala, aqui, ó, se eu pego esse F que eu tenho aqui em cima, ele é o faker, né? Então tem alguns formatos, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, vamos criar salas usando, posso usar lore em Y, posso usar, vamos usar o company name aqui, que ele vai gerar um nome de uma empresa aleatória. E na description eu vou usar um lore em Y mesmo aqui, para ele gerar um texto, né, aleatório. Então agora, ó, vou rodar o seed, npm run db seed, vou abrir o estúdio de novo, vou no banco de dados aqui, eu dou um F5, olha só, tem 20 salas criadas aqui, ó. Daí já tem aqui os nomes das salas, já tem os IDs gerados, ó, já tem a descrição. Então é bem legal, eu uso esse seed aqui para todo projeto que eu tô com o Drizzle, né, porque ele facilita bastante a gente ter um banco ali pré-populado, né. Vou fechar isso aqui agora, e agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos criar a nossa rota aqui no nosso back-end para consumir, né, a listagem de salas. Então, vou fazer o seguinte, vou criar aqui um arquivo chamado routes, vou criar aqui http:/routes, uma pasta, e dentro eu vou criar um arquivo, por exemplo, get rooms, que vai ser a sala, plural, né? Que vai ser a rota para a listagem de salas. Aqui no FastFi, como que a gente faz, né, para criar aqui um arquivo de rota? Eu vou exportar uma constante
chamada get rooms route, que é uma função assíncrona, dessa forma aqui, ó. E aqui dentro vai ter o meu código, só que ela vai receber como parâmetro o meu app do Fastify. Só que o TypeScript vai dar erro, né? Por quê? Eu vou importar aqui de dentro de Fastify Type Provider Zod um type, então eu boto o type aqui, ó, na frente, e vou importar o Fastify Plugin Async Zod. E aí eu vou tipar essa função com isso aqui. E agora aqui dentro eu vou dar um app.get /rooms, ou seja, quando o usuário chamar localhost 3333 /rooms, ele vai cair nessa rota aqui. E aí eu vou ter aqui um async, que é a função que vai lidar com essa rota. O que está dando de erro aqui? Eu não tenho um await. Eu não preciso. Ele está reclamando que eu não preciso o await. Faz sentido, né? Então eu acho que eu posso usar o Fastify plugin callback Zod ao invés do... eu acho que sim, dessa forma aqui. Tá, tudo bem. E aí aqui dentro eu vou apenas dar um return hello world por enquanto. Aqui ele também vai dar erro, né? Que eu não estou usando await, então não preciso do async. Agora eu vou lá no meu server. Vou tirar isso aqui. Vou botar aqui um app.register aqui no final de tudo, ó, e vou passar o meu get rooms route, que é a minha rota aqui, ó, certo? E aí vou rodar o meu server. Agora, se eu for no navegador e acessar localhost 3333 /rooms, ó, ele retorna hello world, que é a minha rota que eu pré-configurei. Só que essa rota aqui ela vai precisar devolver todas as salas do banco de dados, né? Então agora eu vou transformar ela numa função assíncrona. E vou fazer o seguinte, const rooms ou results igual await db, que eu vou importar lá do banco de dados, ó, db connection, ponto, select, ponto, from, schema, vou importar aqui rooms, né? Então quero selecionar da tabela rooms, e vou ordenar order by pelo campo schema.rooms.created at. Veja que eu não passo uma string, né, exatamente com o nome do campo. Eu sempre vou usar com o Drizzle as variáveis aqui do meu código, né, que estão dentro de schema. Então, sempre que eu quero referenciar uma tabela, eu boto schema.rooms, que é o nome da tabela. Sempre que eu quero referenciar um campo da tabela, eu boto schema.rooms.nome do campo. Que mais que a gente pode fazer aqui, né? Por enquanto, eu acho que eu vou deixar só dessa forma. E aqui no final, eu vou dar um return results. Salvo aqui agora, vou lá no navegador, abro aqui a rota, eu dou um F5 e tá ali, né? Se eu mostrar aqui, ó, eu tenho basicamente um JSON com todas as rooms que eu tenho lá no meu banco de dados. Só que a gente vai fazer o seguinte. Aqui no select, toda vez que eu faço um select, é legal eu dizer quais campos eu quero. Então eu quero, por exemplo, o ID da sala, que vem de schema.rooms.id. Quero o nome da sala, schema.rooms.name. Veja que ele já traz tudo certinho ali para mim, né? A tipagem, então eu sei exatamente quais campos eu tenho na tabela. E pronto. Se eu voltar lá agora, ó, no F5, veja que agora eu só tenho esses dois campos, que é o suficiente depois para eu mostrar a listagem de salas lá no meu front-end, né? Show de bola, né? A gente já ficou bem legal. A gente já tem aqui bastante do servidor pré-configurado. Antes da gente ir para o front-end, eu gosto de criar aqui um arquivo já gitignore, deixar aqui node modules, arquivo.env também, para não enviar esse .env aqui para o GitHub, né? Porque ele pode ter variáveis sensíveis. Gosto de criar também um arquivo .env.example, que ele é um exemplo do meu .env, só para as pessoas saberem o que elas têm que fazer quando criarem um .env, quando copiarem o projeto. Vou dar um git init, git add, git commit. Vamos botar aqui feat, add rooms listing. Perfeito, já está tudo pré-configurado aqui no nosso backend.
O que eu vou fazer por último aqui, só pra gente garantir que já fique certinho isso. Lembra que eu falei que eu queria que você instalasse uma extensão chamada REST Client? Essa extensão aqui, ó, ela permite que a gente crie um arquivo com extensão HTTP aqui na raiz, por exemplo, client.htp, e faça as requisições da nossa API aqui por dentro. Por exemplo, eu posso criar aqui, ó, get http localhost 3333 rooms. Se eu clico aqui em send request, ó, ele deu erro porque o meu servidor não está rodando. Mas, ó, clica em send request, ele mostra aqui, ó, a minha request. Só que eu gosto de deixar isso aqui um pouquinho mais bem formatado, né? Então, o que eu faço aqui agora? Primeiro, posso passar aqui uma hashtag dando nome para isso aqui. Então, por exemplo, get rooms. Posso criar variáveis. Então, aqui em cima no topo, ó, vou criar aqui, ó, variables, e aí eu boto aqui @base URL e passo aqui http localhost 3363. E aqui agora, ao invés de repetir isso aqui em toda a rota, eu posso simplesmente botar esses dois curly braces aqui, dois chaves, né? E passo a base URL aqui dentro. Opa, ele já tinha dado autocomplete, então só de escrever base URL, ó, dou um enter. Perfeito. Salvo, dou um send request, continua executando. A gente tem uma outra rota que é a de health check. Posso separar elas sempre com 3 cerquilhas, ó. E aí crio essa rota aqui, ó, health check. Get base URL /health. Dou um send, tá ali, retornando ok. Então a gente vai basicamente criar toda a rota da nossa aplicação nesse arquivo, para a gente já deixar ela documentada, digamos assim, né? Então, vou botar aqui um docs, create REST client ATP file. Feito isso, vou colocar, claro, esse projeto no GitHub, você já vai conseguir ter acesso. A gente vai agora para a parte do front-end da nossa aplicação, fazer uma boa parte das coisas que a gente fez aqui, mas também conectando com essa nossa API, né? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou rodar um npm run dev e eu vou minimizar agora esse VS Code. Não vou mais trabalhar no nosso back-end. Eu vou agora trazer o meu terminal aqui de novo. Vou sair da pasta server e vou criar uma pasta web. Mas eu vou criar o nosso projeto front-end já usando o Vite, que é a ferramenta que a gente vai estar usando para criar o projeto React. Para isso eu vou dar um npm create vite @latest e passo o nome do projeto web. Dou um enter. React, que é o que eu vou estar utilizando. TypeScript, que é o primeiro aqui, que eu estou utilizando. E pronto. Entro na pasta web, dou um npm install, para ele fazer a instalação das dependências. Feito isso, podemos abrir no VS Code. Dou zoom. A gente apaga aqui algumas coisas. Slint a gente não vai estar utilizando. Readme posso apagar também. Na pasta source vou apagar assets, vou apagar app.css. Vou trocar o app.txt para app com letra minúscula. Apago tudo que tem de CSS aqui dentro. Dentro do arquivo main, arrumo aqui a importação para ser app com letra minúscula. E aqui no app, eu vou apagar tudo que tem dentro dessa função. Vou apenas retornar aqui uma div. Hello World. Apago tudo aqui em cima. Vou tirar o export default, porque eu gosto de usar export nomeados. Então export, ao invés de export default, export direto na function. E aqui eu troco para importar. Oh, meu Deus do céu, o que eu fiz aqui? Peraí. Importar dessa forma aqui. No package.json, vou remover essa parte de linting aqui do slint. Vou remover slint.js, slint, globals, TypeScript slint também, porque eu vou estar usando o Biome. Salvo, rodo o npm install de novo para ele remover do node modules essas dependências que eu tirei. Aqui na pasta public eu tiro esse vite.svg. No index.html vou trocar aqui o título da página para let me ask, que é o nome da minha aplicação. Tiro essa referência para o favicon aqui, ó, svg. E é isso. Com isso feito, a gente vai também configurar o Biome aqui dentro. Eu vou
instalar o Biome como uma dependência de desenvolvimento. E vou instalar aqui UltraCit, rodando o npx UltraCit init. Dou um Enter, Enter, porque eu não vou configurar cursor, não vou configurar nada aqui dentro. Feito isso, Biome já está configurado aqui dentro. Veja que no main aqui já começou a dar um errinho, né? Ele pede para a gente não usar esse exclamação, que é o non-null, mas isso aqui é obrigatório do React, então eu vou dar um suppress rule aqui. Mandatory by React, né? Então é obrigatório pelo React, a gente não vai validar isso. Se eu for nos arquivos e dando Ctrl S, veja que ele adiciona ponto e vírgula. Eu não uso muito ponto e vírgula no final, sendo bem sincero, então eu geralmente venho aqui, ó, JavaScript, formatter, semicolons, as needed. Então salvo, volto e venho salvando os arquivos, removendo isso. Feito isso, a gente, para facilitar aqui a parte de construção da interface, eu não consigo mais viver sem utilizar o Tailwind CSS. Então, eu vou estar utilizando o Tailwind na construção aqui do nosso app. A gente pode entrar aqui no site do Tailwind, vir aqui em Get Started. A opção aqui que vem para o padrão já é o Using Vite. Então, a gente vai rodar esse comando aqui, ó. Install Tailwind CSS Vite. E a gente vai copiar esse vite.config.ts e colar aqui no nosso vite.config.ts. Ou melhor, não vou colar porque eu preciso pegar só a parte do Tailwind. Então deixa eu importar aqui o plugin. E aí eu boto aqui junto com o React, ó, o plugin do Tailwind. E aí por último venho aqui no index.css e dou um @import Tailwind CSS. Se eu não me engano, é isso aqui. Fechou. Agora a gente já consegue usar o Tailwind. Então, se eu vier aqui no index.html, vir no body da minha aplicação e adicionar uma classe, por exemplo, quero que o fundo da minha aplicação seja preto, bg black. Né? Se eu dou um Ctrl espaço aqui, ou text white no caso, para o texto ser branco, o fundo ser preto. Salvo aqui agora, vamos rodar um npm run dev. Está rodando na porta 5173, abre aqui, ó, 5173, dou um enter, tá ali, hello world. Não está funcionando o Tailwind. Por quê? Not find URI import. O que eu fiz de errado? Import Tailwind CSS. Faltou aspas duplas por volta. Então tá ali, ó. Agora sim o fundo da aplicação já está preto e o textinho já está em branco, né? Eu não vou usar preto, né, no Tailwind. Eu gosto de usar as cores Zinc, então eu uso Zinc 950, por exemplo. Então é um cinza bem escuro, mas não é preto, né? Fica um pouquinho mais charmoso, digamos assim. Além disso, eu vou passar aqui também no body da minha aplicação. Eu gosto de passar esse anti-aliased para a fonte ficar mais detalhada, digamos assim. E é isso. O que a gente vai fazer aqui agora, tá? Outra ferramenta que a gente vai estar instalando para facilitar bastante o layout da nossa aplicação, porque como eu falei, apesar dessa aplicação aqui ela ter um Figma, a gente não vai fazer o Figma igual dela. Eu quero acelerar esse processo visual, a gente focar menos em CSS, focar mais em funcionalidade. Para isso eu vou instalar o ShadCNUI. O ShadCNUI ele é um conjunto de componentes já pré-estilizados, uma UI kit, digamos assim, né, que já vem com vários componentes de input, botão, tabela, já tudo baseado no Tailwind. Eu vou clicar aqui em Get Started, a gente clica aqui em Vite e a gente vai... o Tailwind a gente já instalou, né? Então agora ele pede para que a gente copie esse trecho de código aqui, ó. Perdão. A gente vai abrir o nosso tsconfig.json e vai botar aqui, ó. Só que ele já tem uma coisa ali dentro, então eu vou copiar só o base URL e o paths aqui, ó. A gente vai botar aqui, ó, no final. A gente vai também no arquivo tsconfig.app. Aqui tá cheio de erro aqui. Esses erros é porque... não sei. End of line expected. Oxi. Será que é os comentários? Que loucura o nome do erro. Tá, mas vou botar aqui também o base URL e paths, ver se já não tinha nada aqui. Não. E a gente vai ter que também, ele pede para instalar aqui, ó, o Types Node. Então a gente para o servidor aqui, roda a instalação do Types Node. E aqui no vite.tsconfig a gente faz isso aqui, ó. Importa path.
Node, path. Gosto de usar Node na frente. E bota esse resolve aqui, ó. Aqui embaixo de plugins. Feito isso, a gente pode instalar o ShadCN, rodando este comando aqui. Dou yes. Aguarda um pouquinho. Ele vai instalar e vai criar também um arquivo de configuração pra gente aqui. Na raiz, se não me engano é components.json. Aqui ele pede qual tom de cinza. Eu gosto de usar o Zinc. Ele é mais cinza mesmo, ele não é puxado nem pro azul nem pro marrom. Ó, e aí ele cria esse components.json que tem algumas configurações, né? E aí se eu entrar aqui no meu CSS, index CSS, olha só, ele tá com um monte de coisa aqui, tá? Que são basicamente as cores que o ShadCN usa. Ele tem tema light, tema dark já pré-configurado. E aqui, ó, ele já coloca uma cor de fundo e uma cor de texto no body, então lá no meu index.html eu não preciso mais essas classes que eu botei aqui. Se eu rodar npm run dev agora e for lá na minha aplicação, localhost 5173, ó, veja que ela tá cor branca. E aí o que eu gosto de fazer é vir aqui no HTML, ó, jogar class dark. Dessa forma eu forço que ele usa o tema dark, ó, do ShadCN. Eu não vou criar tema light na minha aplicação, tá? Mas se você quiser para alternar entre tema dark e light, é só trocar essa classe aqui, né? E aí dá para configurar isso bem tranquilamente. E aí o que muda, né, com o ShadCN é que a gente consegue instalar componentes pré-estilizados, né? Então, se eu rodar aqui, ó, npx ShadCN latest add, por exemplo, a button. Dou um enter. Ele vai rodar e criou pra gente, dentro de components/UI, um arquivo button, que eu salvo aqui só pro Biome, né, fazer as configurações. E ele é um arquivo que vem um botão já pré-estilizado, com várias classes e com várias variantes, digamos assim, que são formatos e cores diferentes, né? Então, se eu for lá na minha aplicação agora, aqui, ó, app.testx, ao invés de botar um hello world, vou botar uma div aqui, ó. E aqui eu começo, ó, digitando menor, sinal de menor, button com B maiúsculo, e ele já vai dar a opção de importar lá de components/UI/button. E dentro eu boto, por exemplo, hello world. Salvo aqui agora, ó, olha ali, meu botão já está ali dentro. Eu dei um pouco de zoom para você visualizar melhor, né? E aí esse button aqui, ó, ele tem algumas variantes. Então se eu passo a propriedade variant, ele tem, por exemplo, a opção secondary. Além de secondary, ele tem a opção outline, ele tem a opção ghost, ele tem a opção destructive e a opção link. Veja que cada botão aqui, ó, tem uma estilização diferente, né? Porque geralmente a gente tem formatos de botão diferentes aí. Além disso, ele tem desculpa, tamanhos. Então eu passo aqui o button, posso passar size e ele vem com default, se não me engano. Bom, ele tem daí também o small, ó, que ele fica um pouquinho menor. Deixa eu dar uma quebra de linha aqui. Ó, ele fica um pouquinho menor que aquele. Eu tenho o large, que é um pouco maior. Ó. Eu tenho icon, que é quando eu tenho um botão que ele só vai ser um ícone, ó. Ele fica quadradinho. Aí para botar ícones aqui dentro, o ShadCN ele já deixa pré-instalado essa lib Lucid React, que eu posso importar ícones como, por exemplo, sei lá, Wand, que é uma varinha mágica, né? E aí aqui dentro do botão eu só uso o Wand, dessa forma aqui, ó. Salvo e tá ali, ó. Um botão que tem o ícone de uma varinha dos padrinhos mágicos. E é isso, né? A gente já tem então aqui tudo meio já pré-instalado. Vou deixar um pouquinho de zoom aqui porque meu monitor é muito grande. E a gente vai agora para a próxima configuração, antes da gente sair codando a nossa interface da aplicação, né? Antes de eu entrar detalhes aqui do React. A gente vai configurar mais duas bibliotecas. Sim, devs JavaScript, preparem. A sua vida vai ser instalar bibliotecas, porque quase tudo a gente faz com bibliotecas. Não necessariamente isso é ruim, porque existem linguagens e linguagens, né? Linguagens como, por exemplo, a Go, que é uma linguagem da Google. A Google é conhecida por projetos como, por exemplo, Go, Flutter, trazendo mais linguagens mesmo, ou frameworks assim. Qual que é a ideia, né? Ou Angular, né? Qual que é a ideia dessas ferramentas aqui?
eles trazem tudo built-in, né? Então, digamos, tudo que você vai precisar vai estar geralmente dentro da biblioteca. Você instala pouco pacotes de terceiros, né? Enquanto ferramentas como, por exemplo, o JavaScript, ele é mais movido à comunidade. Então, geralmente, o core dele é muito limpo, né? Os frameworks, o React, por exemplo, a biblioteca, ela é muito enxuto, né? E você instala tudo de ferramenta que você precisar da comunidade. Não existe necessariamente um melhor e um pior, né? Só maneiras diferentes de lidar com a tecnologia, né? Mas vamos lá. A gente vai instalar aqui uma biblioteca chamada React Router DOM. Essa biblioteca a gente vai usar ela para criar páginas na nossa aplicação. Então, por padrão, o React ele é apenas uma página. Se eu quiser fazer um link que eu entro... por exemplo, imagina que eu tenho uma página de login e tenho uma página de cadastro. São duas páginas diferentes, né? Que eu quero que mostre coisas diferentes na tela. No React eu não consigo fazer isso se eu não instalar um sistema, biblioteca de roteamento. Existem várias. Aqui a gente vai usar a React Router DOM. Como que a gente faz agora? Vou criar uma pastinha Pages. E aí dentro dessa pastinha Pages, eu vou ter, por exemplo, uma página chamada Create Room, que eu vou exportar um componente, Create Room. Eu vou exportar só um H1 aqui, ó. Uma div, sei lá. Div Create Room. E eu vou ter uma outra que é da sala mesmo. Então essa Create Room é a página que o usuário vai acessar quando ele entrar na aplicação. Depois que ele criar uma sala, ele vai poder acessar a página que mostra detalhes daquela sala. Então, Room. Que eu vou até botar aqui, ó, Room Details. E aqui nessa sala é onde a gente vai ter as perguntas, né, as respostas e tudo mais. E aí aqui agora no meu app, eu vou tirar todos esses botões aqui, ó, e vou configurar minhas rotas. Como é que a gente faz isso? Eu vou criar aqui um routes, que eu importo de dentro do React Router DOM. E aí, eu importo o componente route também de dentro do React Router DOM. Cuidado para importar no local certo, ok? E aí, cada um desses routes aqui é uma página da minha aplicação. Então, essa primeira rota aqui, ela é a rota inicial, quando o usuário acessa meu app. Então, eu passo para ela uma propriedade chamada index, que é a minha rota index, né, a principal. E aí, eu passo um element, que é o componente que eu vou mostrar em tela quando essa rota for acessada. Então, passo sinal de menor aqui, ó, create room, e fecho ele aqui. E aí agora, vou criar uma outra sala, uma outra rota, e agora ela não vai ser a rota index, né, porque o usuário vai ter que passar um caminho para acessar ela, e o usuário vai acessar ela com /room, por exemplo. E aí eu passo o element room. Salvo isso aqui agora. Vou remover os imports não utilizados aqui dentro. E agora veja que, quando eu acesso meu app, ele não mostra nada. Por quê? Nem eu sei. Deixa eu ver aqui. O que eu fiz de errado? Inspecionar. Console. Use routes may only be used inside the context of a router component. Ok. Eu acho que eu sei o que é. Ok. Eu tenho que botar por volta desse routes aqui, ó, esse browser router. Porque o React Router DOM... Peraí, deixa eu abrir pro meu cachorro que ele tá rosnando aqui que ele quer sair. Só um minutinho. Por que eu botei esse browser router, né? Porque o React Router DOM aqui, ó, ele integra não só com o navegador, né? Eu posso usar ele, por exemplo, numa aplicação desktop que tá usando Electron, por exemplo. E aí, eu não tenho contexto de um browser dentro de uma aplicação Electron. Né? Ela não... Então é diferente. Então, esse browser router é para eu indicar para ele que eu tô usando o roteamento dentro de um navegador. E aí agora sim, ó, tá lá, o Create Room. E aí, como eu posso ter páginas agora, eu tenho que ter navegação entre páginas. Então aqui no Create Room, ó, por exemplo, a gente pode criar uma div por volta. Aqui eu posso criar um link. Se eu criar href /room e botar acessar sala, salva aqui agora. Deixa eu botar aqui um estilozinho para não ficar igual o texto, né? Class name, underline. Olha só. Quando eu clicar acessar sala, ó, pum, ele acessou room details, né? Só que, qual que é o problema? Tá?
a gente está criando uma aplicação React. Um dos grandes benefícios de usar o React a usar JavaScript puro é que a gente consegue fazer com que apenas pequenas partes da nossa aplicação recarreguem quando o usuário navega entre as páginas. Só que quando eu uso uma âncora dessa forma aqui, um A com href, o que acontece é, se eu for aqui no Network, dar um F5, deixar aqui em All selecionado. Olha só, vou limpar aqui tudo. Quando eu clicar acessar sala, bum, ele carregou tudo de novo. Por quê? Porque ele está fazendo um link nativo, né, do navegador. É como se fosse qualquer outro link que a gente tem em aplicações que não são React. Tá? Por isso, sempre que a gente for ter navegação no React, o que a gente vai fazer? Eu vou usar um componente que vem de dentro do React Router DOM, chamado link. E aí eu só troco A pelo link e troco href por to. Salvo aqui agora, a gente vai ver comportamento diferente. Ó. Vou dar um F5, vou limpar aqui o meu console. Quando eu cliquei em acessar sala, ó, não carregou nada. Não é porque o React ele consegue apenas mudar o conteúdo da página, né? Então entre essas duas páginas, sem recarregar, digamos, do zero, todo o JavaScript que foi necessário para a nossa aplicação funcionar. Com essa parte de roteamento funcionando, a gente já pode começar a brincar aqui dentro de fazer uma chamada para a API, de conectar com a nossa API. Então é isso que a gente vai fazer agora. Para a gente conectar aqui o nosso front-end com o nosso back-end, existem várias formas, tá? Nesse NLW especificamente, eu estou indo direto ao ponto da melhor maneira de fazer cada coisa. Eu não vou te mostrar todas as formas erradas de fazer, as formas que vão te dar muito trabalho, para depois te mostrar a forma certa. Eu vou direto na forma certa. E aí depois, se você quiser procurar a forma errada de fazer, você pode procurar. Hoje, muita coisa já mudou no React. Inclusive, se você for acessar a documentação, a própria documentação já vai te mostrar a forma que eu vou fazer agora como a forma correta. Só que talvez se você acessar algum curso muito antigo, uma aula muito antiga, você vai ver formas diferentes de fazer as coisas que eu estou te mostrando aqui. E tudo bem. Essa é a vantagem do NLW, que a gente tem um conteúdo tão atualizado a cada nova edição, porque tudo é gravado do zero. Você está tendo o conteúdo mais fresquinho possível. E a forma que eu faço requisições e que qualquer aplicação profissional faz requisições API dentro do React é usando uma biblioteca chamada React Query. Eu vou instalar ela a partir do npm install /tanstack /react query, @tanstack /react query. E a gente vai fazer o seguinte, aqui no meu app eu vou importar de dentro de tanstack react query. Eu vou importar aqui o query client provider. Logo eu explico um pouquinho mais sobre isso. Eu vou jogar ele aqui por volta de toda a minha aplicação, como se fosse uma div, né? Ele é um componente também. E ele precisa receber aqui um client, que eu vou passar para ele, aqui, ó, const query client é igual a new query client, que eu vou importar de tanstack react query também. Eu passo ele aqui e pronto. Isso aqui já é o suficiente para a gente fazer a nossa nossa chamada HTTP. Aqui na página Create Room é onde eu vou listar as salas, porque aqui nessa página o usuário vai tanto poder criar novas salas, quanto ele vai poder ver as salas que já foram criadas. Por isso, aqui em cima, no topo de tudo, eu vou criar uma constante, botar aqui um objeto, que logo eu vou desestruturar, por isso que eu já deixei um objeto. E eu vou usar aqui uma função chamada useQuery, que vem de dentro do tanstack react query. Essa função aqui, ela precisa de 2 parâmetros obrigatórios. A primeira delas é o query key. O query key, ele basicamente é um array, que dentro desse array eu preciso colocar um identificador único para essa chamada HTTP. Então aqui geralmente eu dou, por exemplo, o nome, aqui se eu estou listando as rooms, eu posso botar, por exemplo, get rooms, né? É como se fosse um ID, né? Uma identificação única para essa chamada. Além disso, eu vou colocar aqui uma query function. A query function é qual função eu vou executar para trazer os dados da API. Então aqui ó, eu vou botar uma função assíncrona,
E aqui dentro eu vou fazer a minha chamada HTTP. Então, por exemplo, const response igual await fetch, usar o fetch nativo aqui, HTTP localhost, botar o endereço da minha API, 3333 barra rooms, que é a minha rota lá, lembra, né, do meu backend. Aqui eu vou converter para JSON e vou dar esse return data aqui no final, tá? O que acontece, né? Como eu estou fazendo a chamada para API, se eu passar o mouse aqui no data, ó, tá vendo que ele fica como N? Ele não sabe o formato, né, disso aqui. Então, o que eu gosto de fazer é, lembra que lá na minha API, né, botar aqui, ó, get rooms API response. Eu vou criar um type aqui, ó. Vou botar como type mesmo. Porque daí eu consigo falar que ele é um array, né? Então eu falo que a minha API, ó, ela devolve, se a gente for lembrar aqui, ó, um array, né? Então aqui eu falo que ele é um array com vários objetos dentro e cada objeto tem um ID, que é uma string, e um nome, que é uma string. E aí eu venho aqui e falo que o data tem esse tipo aqui. Agora eu passo o mouse do data, ó, ele já sabe que esse aqui é o formato do data. Isso aqui vai facilitar com o quê? Aqui no useQuery agora, ó, aqui nesse objeto da esquerda, ele devolve algumas coisas. Ele devolve data, que é uma informação relevante, isLoading, que ele me retorna se ele está carregando ou não. Aqui o data ficou repetido, então eu vou botar aqui result, só para não ficar repetido. Ele retorna error, eu consigo ver mais algumas coisas aqui. Eu acho que por enquanto isso aqui tá mais do que suficiente para mim, tá? E aí o que eu vou fazer aqui agora? Aqui embaixo eu vou fazer o seguinte. Botar chaves. As chaves me permitem no React criar, escrever um código JavaScript dentro do HTML. Né? Então eu vou fazer, por exemplo, se está carregando, esse loading aqui ele é um true, ele é um booleano. Né? Então, se estiver carregando, eu quero mostrar algo em tela. No React, quando eu quero fazer uma condicional, eu quero mostrar algo em tela se uma condição for satisfeita. Tem duas formas de fazer. Posso fazer com if ternário. Então, dessa forma aqui, ó, se is loading, eu mostro p carregando. Se não, no ternário sempre tem que ter o else, né? Se não, eu não mostro nada. Nulo, por exemplo. Como eu não quero mostrar nada no else, eu posso também botar só dois is comerciais, dessa forma aqui, ó. Então, ele só vai mostrar esse conteúdo se o isLoading for true. Né? Salvo isso aqui agora, volto ali. E veja que agora, quando eu venho na Create Room, ó, se eu dar um F5 bem rápido, tá vendo que ele mostra o carregando e já some muito rápido? E se a gente for aqui na aba Network do nosso console, né, trocar aqui para Fetch, XHR, mostrar apenas requisições Fetch, olha só. Ele fez a requisição lá para o meu backend, Rooms. O meu backend aceitou a requisição, deu um sucesso e retornou aqui, ó, olha só, a lista de salas, tá vendo? Exatamente como a gente estava vendo aqui no navegador. Só que eu não estou mostrando agora essa lista de salas em nenhum lugar, né? Então é isso que a gente vai fazer. Como que eu vou fazer isso agora? Ó? Vou fazer um if aqui, ó. Se eu tiver data, o que é o data? Data é a minha listagem de salas. Só que num primeiro momento ela não vai existir, tá vendo que ela pode ser undefined? Por quê? Porque enquanto estiver carregando, enquanto a chamada API estiver sendo feita, o data não vai ter valor nenhum dentro dele. Então, eu checo se eu tenho o data, eu vou mostrar um JSON stringify desse data, por exemplo. Vou botar aqui ó, nulo e 2, porque ele vai fazer a indentação. Então, salvo, olha só. Aqui ele não fez porque eu não botei um pré por volta dele. Deixa eu botar aqui um pré. E aí boto dentro, olha só. Então agora, olha só, eu tenho todas a listagem de salas lá do meu back-end aqui no meu front-end. Só que eu não quero mostrar um JSON stringify, né? Então a gente vai fazer aqui, ao invés do JSON stringify, deixa eu tirar esse pré aqui agora, trocar ele por uma div. Se eu tiver o data, então eu vou percorrer o meu data usando um map. E aí para cada room que está contido ali dentro do data, eu vou mostrar um parágrafo. Dentro desse parágrafo eu vou botar o meu room.name. Dar um save para o bio me corrigir. E aqui ele está dando um errinho. Change to optional chain. Ele está falando.
Tá bom. Isso quer dizer que, ao invés de eu verificar isso aqui, eu posso só botar um pontinho de interrogação aqui na frente, que é o optional chain. Além disso, ele está dando um errinho aqui, que é esse missing key property. Já vamos falar sobre isso. Mas se eu voltar no front-end, olha só, tá lá a minha listagem de salas, né? Posso tirar esse div create room aqui, para não confundir. E pronto, minha listagem de salas já está aqui dentro, né? Aqui no P, ele está dando esse errinho, por quê? No React, toda vez que a gente faz um map, que eu estou percorrendo uma lista, né, um array, eu preciso que o primeiro elemento dentro dessa lista tenha uma propriedade key, informando um campo único que eu tenho para cada elemento. Então, nesse caso aqui, eu tenho o id, né? room.id. Isso aqui é principalmente para o React conseguir se localizar. Se a gente for ter alguma alteração nessa lista, ele não precisar recriar essa lista em tela inteira de novo. Assim ele consegue saber qual elemento foi removido ou adicionado. Não vou entrar muito em detalhes aqui agora, porque a gente teria que entrar bastante para falar sobre algoritmo de reconciliação, mas eu não vou entrar tão a fundo aqui, porque a gente ainda tem 2 aulas pela frente, né, para a gente entrar em detalhes. Feito isso agora, a gente já tem então a nossa listagem de salas, que já está funcionando muito bem, né? O que eu vou fazer aqui agora? Lembra aquela página acessar sala? Eu preciso dentro dela saber o ID da sala que o usuário acessou, né? Então, por exemplo, cada um desses P's aqui, na verdade, eu vou transformar eles em um link. E eu vou redirecionar o usuário para a sala room, né? Vou até tirar esse aqui, ó. Então agora, quando eu clico aqui em qualquer uma das salas, só que agora ele não está quebrando a linha, né? Então, vamos aqui nessa div, ó, adicionar nela um flex co gap 1. Então, olha só, agora eu tenho todas as minhas salas. Quando eu clico em uma das salas, eu sou redirecionado lá para a página do detalhe da sala. Só que eu preciso ter o ID da sala aqui dentro para eu conseguir buscar os detalhes daquela sala específica. Então, o que a gente vai fazer? Aqui, ó, barra room, eu vou botar chaves, botar a crase aqui, barra room, barra, e eu vou botar o ID da sala para ser enviado aqui na URL. Porém, agora eu preciso alterar lá nas minhas rotas para que agora aqui, ó, o path seja barra room, barra, e aqui vai poder vir o ID da sala. Então, 2 pontos, room ID. Aqui eu dou o nome que eu quiser, pode ser só ID, por exemplo, caso você prefira. Eu gosto de manter room ID. Salvo aqui agora. Olha só, quando eu volto lá agora, clico aqui em uma sala, ó, novamente eu vou para a sala. Porém, agora eu tenho o ID na URL, tá vendo? Ó, o ID da sala está lá em cima. E eu posso acessar agora esse ID lá na minha room. Como que eu faço isso? Const use params do React Router DOM. E aqui eu tenho acesso a todos os meus parâmetros. Eu posso mostrar eles em tela aqui, ó, por exemplo, dar um json.stringify, params, salvo. E olha só, eu tenho o room ID agora aqui dentro. Então, sempre que eu quiser ter acesso ao ID da sala, ó, room params.roomID. Só que se eu passo o mouse por roomID, ó, string ou undefined, né, ele pode não existir. Eu gosto sempre de fazer uma tipagem aqui. Então, eu crio type room params e eu falo que vai existir roomID, que é uma string. Eu venho aqui, ó, e passo aqui. Se eu passo o mouse em params, veja que agora, ó, ele já sabe que existe roomID ali dentro. Mas mesmo assim, ele pode estar undefined, porque o usuário pode vir aqui e pode apagar o ID daqui de cima. Então, eu sempre faço uma verificação. Ó. Se eu não tiver o params roomID, eu vou retornar. Olha só que legal. Eu importo aqui do React Router DOM um carinha chamado navigate, com N maiúsculo. Ele é um componente do React. Então, eu boto aqui, ó, navigate e mando ele de volta para a página raiz. Ou seja, se o usuário acessar essa página sem enviar o roomID, eu vou navegar ele de volta lá para a página raiz. E eu vou passar, inclusive, a opção replace. O que é esse replace aqui? Ele faz um replace na history do navegador. Ou seja, se o usuário acessar a página sem o roomID, ele vai ser navegado para a página index lá, né, na barra, sem endereço, digamos, nenhum na URL. E se ele clicar voltar aqui, ele não vai voltar para essa página aqui. Só que eu não sei se eu vou conseguir simular isso aqui. Porque se eu fizer só dessa forma, ele ainda vai deixar acessar, porque ele existe, mas ele está em branco. Bom, não é um problema. Tudo bem, deixa assim. Então, agora a gente já tem a listagem de salas aqui, já está tudo certinho.
E aí a gente também, aqui já tem o git ignore, né? Já está tudo configurado. E aí o que eu vou fazer aqui agora, né? Como um bônus aqui no final da aula, isso aqui é totalmente opcional. Legal que você suba esses projetos no GitHub, né? Eu vou subir, mas eu vou fazer um bônus bem rapidinho, só para eu te mostrar uma coisinha legal aqui que a gente consegue fazer, né? Deixa eu entrar aqui direto de volta no meu servidor. Tá aqui. Deixa eu fechar isso aqui. CD, server, deixa eu abrir ele no VS Code aqui. Ou melhor, VS Code não. Vou abrir ele no Cursor. E aqui, como eu falei, é opcional. Eu sei que a maioria das pessoas não tem o Cursor, não tem problema. É só para eu mostrar uma das coisinhas aqui que dá para usar o Cursor bem legal aqui para dentro, né? Então, eu vou pedir para o Cursor aqui para IA fazer o seguinte, né? Vou adicionar como contexto, basicamente, todos os arquivos. E vou pedir para ele, escreva um readme md simples para este projeto, contendo informações técnicas de bibliotecas utilizadas, padrões de projeto e instruções de setup e configuração do projeto conforme as bibliotecas utilizadas. Mantenha o readme simples, contendo apenas as informações mais importantes. Lembre de mencionar que o nome desse projeto é NLW Agents e foi desenvolvido durante um evento da Rocket City. Aqui eu vou rodar ele com o Cloud 4 Sonnet mesmo, mas é só um exemplo, né? Dá para usar o Cursor para muito mais coisa. Eu quero muito fazer uma aula bônus no final, mostrar um pouquinho de como que eu venho utilizando o Cursor, Cloud Code, outras ferramentas aí. Mas não é o foco aqui desse NLW a gente resolver tudo com o Cursor, até porque é uma ferramenta paga, se você for utilizar ele de forma mais pesada, assim, né? Para escrever uma grande quantidade de código. Então, eu vou estar usando ele aqui só para exemplificar um pouquinho do poder dessa ferramenta, né? Além disso, enquanto ele vai criando o README aqui, eu vou trazer aqui, ó, entrar na pasta web, abrir o Cursor aqui também, e a gente vai rodar o mesmo comando aqui dentro, né? Então ele vai rodar a criação do README tanto para o web quanto para o backend. Então olha só, o backend aqui ele já rodou, né? Deixa eu tirar aqui o chat, vou dar um accept aqui dentro e vou dar um preview. Olha só, ele criou aqui o NLW Agents, projeto desenvolvido durante o evento da Rocket City, utilizando as tecnologias de moderna programação de API robusta e eficiente. Tecnologias Node com TypeScript nativa, Experimental Strip Types, olha que legal, ele já identificou isso, né? FastFi, Postgres, Drizzle, Zod, Docker, Biome, legal, né? Arquitetura, ok. Setup configurações, pré-requisitos, Node, versão com suporte, Docker Compose, olha, ele ensina como clonar o repositório, configurar o banco de dados, já entendeu que tem que dar o Docker, configurar o arquivo env, olha que legal, com o example, né, npm install. Aqui ele usa o Drizzle Kit Push para fazer as migrations, não quero isso, então algumas coisas a gente tem que fazer na mão, né? Então aqui eu vou trocar para Drizzle Kit Migrate. Scripts disponíveis, npm run dev, seed, populo banco, endpoints, olha só, ele já criou tipo uma olha que legal, desenvolvido com amor durante o NLW da Rocket City. E ele também já criou aqui uma pré-documentação aqui das rotas, né? Olha que legal. Então a gente vai criar aqui um git status, git add, git commit, m docs add readme. Legal. Prontinho pra gente subir. Agora, vamos ver o nosso front-end aqui. Então, open preview. Olha só. React, TypeScript, Vite, Tailwind, React Router, Tunstack, Radix UI, ShadScene, Lucid React. Olha só que legal, né? Então, ele já detalhou aqui o nosso projeto, criou até uma estrutura do projeto aqui ó, com os arquivos. Backend, o projeto consome uma API que deve estar rodando na porta T3T3. Olha que legal, né? Bacana demais. Então a gente já tem aqui também git add, git commit,
botar aqui um feed, app setup, ROMs listing, tá bom, só dessa forma aqui. E show, vou subir os repositórios aqui e para essa aula estamos finalizando. Então, cara, esse projeto que a gente vai construir juntos pode ser só o primeiro de muitos de projeto com IA no seu portfólio. E mais do que isso, pode ser o seu ponto de virada como dev. Tu já deu o primeiro passo, só por estar aqui no NLW Agents nessa 20ª edição. Agora, bora continuar firme, não deixa essa semana passar batido, as aulas vão só até domingo no ar, amanhã às 8 horas, a aula 2 já vai estar liberada para ti. A gente vai começar a montar a estrutura do projeto, trabalhar com a UI do React, vai construir bastante essa parte de telas, formulários, roteamento, separa um horário, abre o editor e bora codar comigo. Valeu, até amanhã!